Olá! Hoje eu começo abrindo a Palavra de Deus em um episódio interessante, até controverso. Esse episódio está em Gênesis 11, onde fala sobre a Torre de Babel. A partir do verso 6 diz o seguinte: o Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Por que Deus quis fazer isso? Por que Deus quis embaralhar a língua? Muitos acreditam que a partir daí nasceu os diversos idiomas. Agora, além disso, o porquê de Deus querer atrapalhar a língua, aparentemente nesse texto existe uma contradição. O texto é controverso pelo seguinte: um capítulo antes, de Gênesis capítulo 10, o verso 5, diz o seguinte: esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo, cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Então, aparentemente, já existiam outros idiomas, outras línguas. Por que aqui no capítulo 11 é dito que todos falavam um só idioma e Deus quis embaralhar? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E a partir de agora, como eu sempre digo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa e participe do programa. Eu já convido você a participar do programa, porque é você quem faz o nosso programa acontecer. Afinal de contas, as suas dúvidas, os seus questionamentos é que fazem o programa acontecer. É um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e tem uma pessoa que sempre está na mira porque ela tem a obrigação de responder baseando-se na verdade. Ele é professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado? Estamos aqui prontos para colocá-lo na mira. E eu quero ver como é que você vai sair aí na palavra de Deus, meu amigo. Vai ser uma satisfação, meu amigo, ficar novamente aqui na mira da verdade, da palavra de Deus. Eu agradeço a você, telespectador e ouvinte, por você estar nos acompanhando agora. E eu vou mandar rapidamente 2 abraços especiais. O primeiro abraço eu queria mandar para a Inês, a Juliana e Sidney. Eles são bibliotecários da Faculdade Batista de São Paulo. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, e obrigado especialmente a Inês e a Juliana, que nós encontramos lá, pela forma como nos receberam para fazermos a pesquisa lá na biblioteca. Que Deus abençoe a vocês ricamente. E um abraço também para a Silnara, Jamile e Marcos. Eles são telespectadores, não é, que tem uma espécie de uma lanchonete, Delicare, em Salvador, na Bahia, e nas férias eu conheci esses telespectadores. Eles, na verdade, reconheceram a gente, tiramos uma foto, e eu agradeço a vocês pelo carinho, meus amigos, para com o nosso programa, e espero que um dia vocês também tenham a oportunidade de conhecer aqui os estúdios da Novo Tempo. Um abraço e obrigado por nos acompanharem. Muito bem, professor. Eu também mando um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que estão em conexão com a gente. Nós estamos aqui ao vivo, tanto pela rádio como pela televisão, e a você que está nos ouvindo em uma das nossas emissoras de rádio, também espalhada pelo nosso país, obrigado, sinta-se abraçado. E eu também quero mandar um abraço para 2 pessoas especiais lá da cidade de Lins, no estado de São Paulo, o Mauí Rocha e a dona Zefa.
Eles que estão sempre ligadinhos na Mira da Verdade. Um abraço a vocês que estão nos assistindo aí, viu? Que Deus abençoe a vocês. Muito bem, professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa falando sobre o episódio que tem na Bíblia ali sobre a Torre de Babel. E o que é interessante ali na Torre de Babel é que o relato bíblico nos diz que Deus confundiu a língua do ser humano ali. Porque eles estavam fazendo alguma coisa e Deus quis confundir a língua do ser humano. Por que Deus quis fazer isso com aquele povo ali? E a outra pergunta dentro dessa é a aparente contradição bíblica que tem. Porque um capítulo anterior é dito que os povos, cada um viviam nas suas terras e tinham as suas línguas. Essa pergunta, Leandro, quem mandou foi pelo nosso Facebook, foi o Fábio Torres. A sua pergunta, Fábio, começou o programa de hoje na Mira da Verdade. Ele diz o seguinte, em Gênesis 11, diz que Deus confundiu as línguas do povo para nenhum entender o outro. Como entender se em Gênesis 10:5 diz que haviam várias nações, cada uma com uma língua diferente? E aí, professor? Vamos lá, amigo Tito, então, para essa pergunta importante. Primeiramente, por que Deus confundiu a língua da humanidade no momento da Torre de Babel? Primeiramente, Babel é uma palavra que quer dizer confusão. Deus havia estabelecido que o ser humano deveria povoar a terra. E por quê? É mais do que comprovado que quando há aglomeração de muitas pessoas próximas uma à outra, né, o pecado se expande ainda mais. Às vezes as pessoas tramam coisas perigosas juntas. Então o que Deus fez? Deus queria espalhar as pessoas para que a terra fosse povoada e para, obviamente, que não ocorresse uma aglomeração excessiva de pessoas, né? Para que a terra se espalhasse as pessoas pela terra e para que o pecado, diríamos assim, não aumentasse ainda mais. Eles, numa clara demonstração de rebeldia para com Deus, a humanidade naquela época pensou o seguinte: vamos fazer uma torre, vamos construir uma cidade, vamos fazer que essa torre atinja até os céus. Por quê? Eles não queriam cumprir com a orientação de Deus de se espalharem. E além disso, eles estavam demonstrando aqui rebeldia para com Deus em outro aspecto. Deus havia prometido já a Noé que não destruiria o mundo novamente pelas águas do dilúvio. Mas eles demonstraram aqui não acreditar muito nisso. E queriam fazer uma torre que fosse tão alta ao ponto de que, se Deus mandasse um dilúvio novamente, Deus não os pegaria. Então, Babel, esse nome quer dizer confusão, passou a ser usado na Bíblia como um símbolo da rebelião contra Deus e da confusão, obviamente, porque Deus confundiu as línguas deles para que eles não ficassem aglomerados, maquinando mais ainda o mal e para que eles se espalhassem e povoassem toda a terra. Agora, como explicarmos a aparente contradição de que no capítulo 10 menciona-se a existência já de idiomas e no capítulo 11 menciona-se que foi depois que Deus confundiu os idiomas? Da seguinte maneira nós explicamos isso. Se você der uma folhada na sua Bíblia, em Gênesis 10 e 11, você perceberá que aqui não há uma ordem exatamente cronológica dos acontecimentos. Por quê? No capítulo 10, você percebe que o propósito é demonstrar quais são as nações e povos que descenderam dos filhos de Noé. O capítulo 11 tem aqui um intervalo, ou interlúdio. Ele mostra o evento da Torre de Babel até o versículo 9 e do verso 10 até o 32 continua falando dos descendentes de Noé. Então, o que acontece? Os primeiros 9 capítulos, versos do capítulo 11, são, na verdade, um interlúdio, um espaço para explicar como que as diferentes linguagens surgiram na Terra. E aí, depois Deus continua falando dos descendentes de Sem para explicar o seguinte:
foi a partir da Torre de Babel, realmente, que Deus confundiu as línguas. São mencionados outros idiomas já no capítulo 10, por quê? Porque foi a partir dos descendentes de Noé que surgiram essas diferentes civilizações. O objetivo do autor inspirado não é falar no capítulo 10, que foi a partir do capítulo 10 que Deus criou os diferentes idiomas. O objetivo é mostrar que as diferentes nacionalidades e idiomas surgiram a partir dos filhos de Noé. Para explicar como ocorreu, ele agrega esta informação nos primeiros 9 versos do capítulo 11. E aí ele volta, a partir do verso 10 do capítulo 11, a mencionar os descendentes de Noé. Então, o fato de a confusão ser mencionada, a confusão de idiomas, no capítulo 11, não significa que foi a partir daqui. Ou melhor, não significa que existiam línguas antes deste evento. Simplesmente Deus pega todo o evento da confusão de idiomas, mescla juntamente com a descendência dos filhos de Noé, tanto que ele começa falando dos povos que descenderam dos filhos de Noé, depois ele fala da confusão de línguas, aí ele volta para os filhos de Noé, para explicar o quê? Que foi a partir dos descendentes de Noé que ele confundiu as línguas entre aqueles rebeldes que não queriam povoar a terra. Então pense, a Bíblia nem sempre segue uma ordem cronológica dos acontecimentos. Deus colocou um interlúdio, ou seja, uma explicação adicional, ele interrompeu o relato do capítulo 10 para explicar nos primeiros 9 versos do capítulo 11 como que ele criou essas diferentes linguagens, aí ele volta a tratar do assunto no restante do capítulo 11, né? Obviamente, sem querer dizer-nos que está a Bíblia aqui se contradizendo. Analise os 2 capítulos como um todo e veja o capítulo 11, dos versos 1 ao 9, como um interlúdio, só um espaço para Deus agregar uma informação. Não para Deus agregar uma contradição ao que ele vem explicando aqui no capítulo 10. Ok, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar, basta você mandar a sua pergunta por SMS. Nosso número é 12 98151 0101. 12 98151 0101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também participar mandando sua pergunta por uma das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem a chance de mandar pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Ali no nosso blog, além de você poder mandar as suas perguntas, ali do lado direito está dizendo que o programa está no ar, você manda, eu recebo também aqui instantaneamente. Você pode usar o site como um suporte a tudo aquilo que o professor está falando aqui. Você pode se aprofundar mais nos temas. Se você quer saber alguma coisa mais sobre um assunto que nós estamos falando aqui, se você colocar na busca lá, você provavelmente vai ter um artigo mais aprofundado sobre aquele assunto. Então, use como uma fonte de pesquisa o nosso blog, Na Mira da Verdade. novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Muito bem, essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Rildo, de Mauá, São Paulo, professor. E ele pergunta o seguinte: realmente ele já mandou outra pergunta. Tá aqui, ó. Mateus 5,17, o termo grego traduzido por cumprir não significa dar novo entendimento, mas cumprir algo realmente específico. Mas o fato de se cumprir algo especificado não impede Jesus de revelar detalhes pertinentes que foram perdidos devido ao coração duro. Vocês mudaram esse entendimento devido a um paralogismo? O que ele está querendo dizer aqui, professor? A questão de Mateus 5,17 fala que Jesus não veio revogar a lei. Abrogar a lei, mas sim cumprir a lei, né? Na linguagem de hoje aqui está um pouco diferente, mas o sentido é esse. E esse cumprir dá a entender de que ele veio apenas cumprir aquilo que agora tinha um novo entendimento. E ele estava dando novas diretrizes. E que a gente, os adventistas, não entende dessa maneira. E como é que fica isso, professor?
Veja, meu querido irmão que fez essa pergunta, a sua compreensão do termo grego aqui está equivocada pelo seguinte: o termo cumprir aqui, plerô, significa completar, encher. Se você pesquisar, por exemplo, o léxico de Strong, que é batista, tá? Ele mesmo explica isso. Cumprir é completar, encher, ampliar o significado. Então, a sua interpretação quanto ao termo grego plerô para cumprir, ela não é baseada em algum dicionário que eu conheça. Se você puder me dar esta fonte, eu vou pesquisar com muito carinho. Agora, pelo que eu conheço, e até mesmo contextualmente, você percebe que a sua explicação realmente não convence pelo seguinte: quando ele fala não vim abrogar a lei ou os profetas, vim cumprir, olha o que diz o verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, até contextualmente, você consegue saber o significado do termo cumprir. Não é cumprir no sentido seguinte: bom, já que eu cumpri e fiz, você não precisa fazer. Nada disso. Pelo contrário, Cristo está dizendo assim, ó, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio você pode tirar da lei, ou seja, dos escritos de Moisés e dos profetas, até que tudo se cumpra. Então, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: os escritos de Moisés e do Antigo Testamento continuam em vigor até o momento em que existiu o céu e terra. Este é a explicação. E o que Cristo fez aqui nos capítulos 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, foi exatamente isso. Ele não está aqui abolindo a lei de Moisés, ele está ampliando o significado espiritual que a lei de Moisés possui. Então, eu recomendo, irmão, leia com atenção capítulos 5, 6 e 7, vá ao léxico de Strong e perceba que você precisa reformular a sua opinião. Ela não é bíblica, né? Até mesmo porque, se Cristo tivesse abolido a lei de Moisés e os profetas, os escritos do Antigo Testamento, Paulo estaria contradizendo o próprio Cristo. Por quê? Em 2 Timóteo 3,16, Paulo disse assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Quando Paulo fala em toda a escritura, qual era a Bíblia dele? Só o Antigo Testamento. Paulo não tinha os escritos do Novo Testamento. Então, cuidado com a sua interpretação, irmão. Está lhe afastando da compreensão correta e de um conhecimento mais pleno da Bíblia, o que melhorará ainda mais o seu relacionamento com Deus. Ok, professor, muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Joãozinho Camargo e ele pergunta o seguinte: como se dará o plano de salvação para os povos, tais como indígenas, aborígenes, canibais e outros? Esses povos que jamais conheceram ou jamais ouviram falar de Deus. E outra coisa, nós conhecemos, no nosso país é muito forte a questão do cristianismo. Agora, em outros países, por exemplo, em países muçulmanos, sequer existem pessoas que jamais ouviram falar de Cristo. Como que Deus vai julgar a humanidade, professor? Aqueles que jamais ouviram falar de Deus? Primeiramente, nós cremos, assim como todos nossos irmãos evangélicos e católicos, que há um único caminho de salvação. João 14, verso 6 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não cremos que exista um outro meio de salvação a não ser Cristo. Agora, nós diferimos de nossos irmãos evangélicos na compreensão como Deus se revela ao ser humano. Por quê? Muitos irmãos creem que quando Deus se revela de forma geral, por exemplo, por meio da natureza, da consciência moral, muitos irmãos creem que as pessoas que aprenderem algo de Deus por meio dessas formas de revelação, eles não vão ter salvação porque eles não ouviram de Cristo. Nós já não cremos bem assim. Nós cremos que quando Deus se comunica por meio da lei moral, por meio da natureza, por meio das impressões internas do Espírito, Deus vai salvar a pessoa unicamente pelos méritos de Cristo, segundo o conhecimento que essa pessoa teve de Deus.
não cremos numa forma alternativa de salvação, não. Nós só cremos que os outros meios de revelação não existem apenas por existirem. Ah, não, Deus criou os meios de revelação para Ele não deixar nenhuma pessoa impune, para que todos possam ser condenados de uma forma ou outra. Não, não é esse o propósito. Os meios de revelação, seja pela natureza, pela lei moral, existem para o Espírito Santo alcançar as pessoas e para que a graça e o sacrifício de Jesus coloque essas pessoas no céu. Então, só para finalizar, esse é um assunto, obviamente, muito Mas, antes de você finalizar, professor, tem uma pergunta parecida não, complementar a essa que nós fizemos, que foi feita por um ateu. O nome que ele está mencionando aqui no Facebook é Kakusei Yoga Pensador. E ele diz o seguinte: como o Deus judeu-cristão vai julgar aqueles que passaram a vida acreditando em outros deuses? Aqueles que nasceram e cresceram sem o conhecimento da Bíblia. Sou ateu e desculpe os erros. Olha aí, a sua pergunta também foi para Mira, meu amigo. É o mesmo sentido, professor? Sim. Pessoas específicas que só conheceram outros deuses. Como que eles serão julgados? Ou como que Deus vai se revelar para isso? Ou de alguma forma se revela? Eu vou ler aqui 2 textos para ajudar, para complementar a resposta, para ajudar esse nosso amigo ateu. O primeiro deles é Romanos, capítulo 1, verso 20. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha tido acesso às formas de revelação que temos, a Bíblia, por exemplo, aqui diz que Deus vai sim condenar o indivíduo porque ele teve, pelo menos por meio da natureza, de reconhecer que existe um Deus e que ele pode buscar esse Deus para conhecer mais sobre a verdade, sobre a maneira correta de viver. Então Deus se revela, se comunica por meio das obras criadas. E uma outra coisa, e aqui vai nos ajudar muito na questão dos pagãos que nunca tiveram acesso à Bíblia. Deus se revela por meio de algo chamado lei moral que existe no coração. Seja do cristão, seja do ateu, seja do agnóstico, seja do pagão. Nós temos noção do que é certo e errado, porque existe um padrão moral absoluto. E nós vamos ver isso aqui. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios, ou seja, os pagãos, os que não conheciam o Evangelho, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, ou seja, a lei escrita, não é? Servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Olha que coisa interessante isso aqui. Aqui diz que até mesmo o indivíduo que não tem a lei escrita, ou seja, a revelação bíblica, ele tem a lei implantada no seu coração. De modo que a lei moral o acusa ou o aprova. Um exemplo, seja indígena, seja cristão, seja ateu ou agnóstico. Lógico, existem as exceções, mas vamos para o geral. Qualquer um sabe que fazer sexo com a mãe é errado. Agora, como que sabe? Porque existe um princípio moral dentro do coração do ser humano. Então Deus vai julgar o indivíduo por isso. Mesmo que o cara adore outros deuses, ele não tem desculpa, por exemplo, para sacrificar filhos a divindades pagãs. Ele não tem desculpas para adorar imagens, porque pela natureza ele percebe que o Deus Criador é superior a isso. Então Deus tem sim meios de se revelar para o indivíduo e de condená-lo se ele não corresponder àquela forma de revelação que lhe é acessível. Então o Deus judeu-cristão é muito sábio, amoroso, misericordioso
e todo aquele que se aproximar dele, de alguma forma, a graça de Cristo pode sim colocar esta pessoa no céu, somente pela graça de Cristo, obviamente. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso tempo está correndo, temos 2 minutinhos, mas a pergunta ainda dá para ser respondida. Quem mandou essa pergunta por SMS foi o Melquisedeque, ele é de Ponta Grossa e ele pergunta o seguinte: me diga por que estaremos exatamente 1000 anos no céu? Isto segundo Apocalipse 20. Por que não 500, 300, 800? E esses 1000 anos são literais? E por que 1000? E aí, professor? Veja bem, meu amigo, para você saber o porquê de 1000, não 800, tu vai ter que perguntar para Deus pessoalmente quando Cristo voltar, né? O que a Bíblia nos ensina em Apocalipse 20 é que será necessário esse período de 1000 anos no céu, porque de acordo com Apocalipse 20, 4 a 6 e 1 Coríntios 6, 2 e 3, nós vamos fazer parte do processo judicial. Em que sentido? Os cristãos vão entender a forma como Deus lidou com o mal e com aqueles que não foram salvos. Então Deus precisa deste período para poder mostrar o seu padrão de justiça, para só depois executar os ímpios. Agora, por que não é 1001 anos, 800 ou 900? É só quando Cristo voltar para você e eu saber. Agora, como é que a gente sabe que ele é literal? Como é que a gente sabe que é 1000 anos mesmo? Simples. Quando você analisa Apocalipse 20, obviamente que o Apocalipse é um livro simbólico. Mas no contexto de Apocalipse 20, você percebe eventos literais que estão separados por esses 1000 anos. É a primeira e a segunda ressurreição. A ressurreição dos justos, que ocorre na segunda vinda de Cristo, e a ressurreição dos ímpios. Então, se 2 eventos literais são separados pelos 1000 anos, a Bíblia quer dizer que realmente vão decorrer 1000 anos entre a primeira e segunda ressurreição. Ok, muito bem. O nosso tempo está correndo aí, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, formule uma boa pergunta e vamos colocá-lo na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, seu canal da Esperança. Para você participar do programa Na Mira da Verdade, mandando a sua pergunta, você pode usar o seu smartphone e mandar um SMS. O nosso número é 12 981 51 0101. 12 981510101 ou então pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Carlos Silva e ele pergunta o seguinte: gostaria que vocês me explicassem sobre a imortalidade da alma. Um historiador e teólogo foi em uma emissora de TV e disse que quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu. Ele usou a parábola do rico e Lázaro, ele usou a passagem de Paulo em Filipenses e outros textos como Hebreus 12, 23, que compara Sião com Jerusalém. Apocalipse fala das almas que estão debaixo do altar, clamando. Ele disse que são pessoas conscientes diante do trono de Deus. Ele fala sobre o sangue de Abel que clama. Ele ainda diz que quando a pessoa morre, vai para a presença de Deus. Por favor, me tirem esse peso da mente para poder eu compreender verdadeiramente esse assunto. Moro em Manaus e gosto muito do programa da TV Novo Tempo. Professor, um apanhado geral sobre a imortalidade da alma. Esse teólogo está afirmando que quando morremos, vamos direto para o céu. O que você pode orientar através da palavra de Deus? Eu vou ajudar esse nosso amigo. Eu não vou poder, obviamente, explicar todos os textos agora. Temos outras perguntas, mas eu vou explicar um dos textos e vou te orientar, meu amigo, da seguinte forma. Primeiro, eu coloquei hoje no blog do Namira a segunda parte de uma troca de e-mails que eu tive com um teólogo que crê na imortalidade da alma. E tanto na primeira e na segunda parte,
eu coloco citações de teólogos protestantes, especialmente Oscar Cullmann, né, que foi a maior autoridade em Novo Testamento do século XX, luterano, teólogos que, mesmo não sendo adventistas, abandonaram a crença na imortalidade natural da alma. Então, eu creio que essas duas partes do debate, esses dois artigos que estão no blog, vão ajudar muito você a compreender tanto Apocalipse 6, verso 9, 2 Coríntios 5, 1 a 8, Filipenses 1, 21 a 23, Lucas 16, 19 a 31, esses que foram os principais argumentos utilizados por este outro teólogo que você falou. Então você acesse ali novotempo.com/na mira da verdade, você já vai dar de cara com esse último post, né, que vai lhe ajudar e que vai lhe remeter também para a primeira parte, tá bom? Vamos primeiramente falar do seguinte aspecto. Esse teólogo que explicou dessa forma, o problema é que ele tem pressupostos gregos, da filosofia grega, para explicar os termos alma, espírito e outras coisas mais, né? Então, enquanto esse teólogo não se separar da forma de pensar dos gregos, ele não vai entender corretamente esses textos bíblicos que ele citou, né? Uma coisa que não tem como ter dúvidas, e teólogos como John Stott, Clark Pinnock, Basil Atkinson e outros já chegaram a essa conclusão, não tem como você harmonizar a doutrina da imortalidade da alma, que é grega, com a doutrina bíblica da ressurreição. É impossível, né? A Bíblia ensina que só é possível ter consciência após a morte, depois da ressurreição dos mortos. Fora disso, não tem como. Então, esses teólogos protestantes que eu citei, e até mesmo teólogos católicos, estão abandonando essa crença na imortalidade da alma. Por quê? Olha a diferença, irmão, como é grotesca. Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma. Tá? E isso se infiltrou na igreja por influência de Agostinho. Agora, quando você vai para 1 Coríntios 6,19, ali é dito claramente o seguinte, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nada de prisão da alma. E quando vamos para 1 Coríntios 15, percebemos que o que Deus levará para o céu não será um espírito desencarnado, mas um corpo glorificado. Você percebeu as diferenças? Então, o que os teólogos precisam fazer é ler a Bíblia com os olhos hebraicos e não com os olhos gregos. Tá? Então, vá àquele post que eu lhe falei, ali vai te dar citações, explicações desses textos bíblicos e você vai ter ali até uma indicação de uma obra interessante que vai lhe ajudar a perceber que esses pressupostos imortalistas, quando a pessoa tem esse pressuposto imortalista e vai ler a Bíblia, realmente ele vai dar esse tipo de bola fora. Agora, quando vamos interpretar esses textos, fazendo uma leitura deles, segundo a antropologia bíblica, que apresenta a natureza humana como integral e holística, aí você vai ver que esses textos não são assim difíceis de se entender quando adotamos a metodologia correta. Leia também 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ali Paulo menciona a morte como sendo um sono e menciona a consciência após a morte só depois da segunda vinda de Cristo e da ressurreição. Muito bem, professor. Aqui agora pelo nosso blog também tem uma pergunta. Deixa eu ver o nome daqui, o Eli de Almeida, ele pergunta o seguinte, na verdade ele fez essa pergunta no programa passado e ela está aqui ainda e a pergunta dele é a seguinte. Em 1 Tessalonicenses 4,17 nos fala sobre o arrebatamento. Eu aprendi na igreja que eu congrego, Assembleia de Deus, que o corpo desaparecerá. E eu sempre acreditava que o arrebatamento fosse somente do espírito, pois eu já li que do pó veio e do pó voltará. Posso confiar neste ensino? Abraço e a paz do Senhor. A questão dele é o seguinte, eu acho que tem duas confusões. A primeira é sobre o arrebatamento secreto, e a questão do arrebatamento, se é só o espírito e o corpo volta para o pó. Como que entender essa questão do arrebatamento, professor? Olha, Tem uma dúvida aí com relação a isso.
Foi muito bom este irmão da Assembleia de Deus fazer essa pergunta. Irmão, eu vou analisar com você o texto e você vai perceber que realmente a forma como lhe ensinaram, mesmo sendo bem intencionada, obviamente, ela não condiz com o ensinamento bíblico. A Bíblia apresenta, irmão, uma salvação do corpo, a salvação do ser integral, não do espírito, simplesmente. Então eu vou ler para você 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. E aí você e eu vamos ver aqui como que é o ensinamento bíblico. Aí você vai entender melhor o termo arrebatamento aqui no verso 17, tá bom? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja em que contexto os vivos são arrebatados. No contexto em que os mortos são o quê? Ressuscitados. Então o que isso demonstra? Deus vai levar o corpo ressuscitado e transformado dos justos que morreram e o corpo transformado dos que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo. Isso aqui é confirmado em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora ele vai falar da transformação desse corpo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos quando Cristo voltar, muitos serão vivos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Olha aqui a linguagem parecida com Tessalonicenses, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, ou seja, os que estiverem vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então percebeu, irmão? Jesus volta ao som de trombetas, ou seja, nada de secreto, ressuscita os mortos, o corpo dele se torna incorruptível e o corpo dos vivos é transformado para também se tornar incorruptível e imortal. Então, por isso, irmão, realmente, o ensino que lhe apresentaram na sua igreja, de que vai ser arrebatado o espírito e não o corpo, não é realmente um ensinamento bíblico. Agora você fica com o momento da mentira. Com base em 1 Timóteo 2,5, que é um texto que fala que Cristo é o nosso mediador e intercessor, alguns irmãos alegam que se Cristo é intercessor e mediador, ele não é Deus. Por quê? De acordo com este raciocínio, se Cristo é intercessor, ele teria que ser diferente de Deus para poder interceder. Porque 1 Timóteo 2,5 diz, não é? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, se Cristo é mediador, é intercessor, ele tem que ser alguém diferente de Deus e por isso Cristo não pode ser Deus. Eu posso garantir a você que este raciocínio, este argumento é uma mentira. E por que uma mentira? Cristo é justamente intercessor porque além de ser homem, ele é Deus. Por exemplo, João 1,14, quando fala do Cristo encarnado, olha o que diz o texto. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Cristo é chamado de verbo, ou de logos no grego, porque ele é o agente ativo da criação. Nos versos 1 a 3, é dito que Cristo era o verbo, estava com Deus e era Deus. Este verbo que era Deus se encarnou. E por quê? Apenas encarnado Deus poderia morrer. Jesus não poderia morrer se não encarnasse. Então, por ele ter natureza divina humana, ele pôde ser um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, ele pôde encarnar e por ter dupla natureza ele pode interceder. Na sua humanidade, ele nos aproxima da divindade e com sua divindade, ele aproxima Deus de nós. É por isso que Cristo é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o próprio fato de Cristo ser intercessor é uma prova de que ele é Deus. Porque um mero ser humano não poderia trazer a divindade até nós. Poderia levar a humanidade a Deus. Se fosse um ser humano que nunca tivesse pecado e não tivesse divindade nele. Agora, para trazer a divindade a nós é somente Deus. E por isso Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo, e a sua obra de intercessão e sumo sacerdócio no céu prova que ele tem dupla natureza, sim. Muito bem, professor. Muito bem, mais uma desmentida. Temos mais algumas perguntas aqui pelo Facebook. Essa aqui quem mandou foi o Michael Amaral e ele diz o seguinte: a Bíblia no começo não continha pontuação, como vocês mesmos falam em debates sobre o sábado. Então, de onde vocês tiraram a vírgula que muda o sentido de em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso para em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso? Professor, essa questão dessa vírgula que muitas vezes você já tem apresentado aí, como é que você pode afirmar que esse de fato é o contexto do negócio, esse realmente é o certo, e em outras ocasiões já é dito que a vírgula foi ponto de querer puxar a sardinha para o sábado, por exemplo? Como é que a gente pode analisar as duas situações aí? Primeiro, Lucas 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso se tiver essa vírgula, né? Isso. Então, o que acontece? A interpretação tradicional, amigo telespectador e ouvinte, é que esta vírgula teria que ser assim: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Nas traduções como Almeida, Atualizada, entre outras, o sentido da vírgula é de que Jesus prometeu ao criminoso que estava sendo crucificado com ele, que eles estariam no paraíso naquele dia. Agora, nós temos provas na própria Bíblia e temos uma outra tradução bíblica muito também boa que nos prova que a vírgula não é da forma como a Almeida Atualizada consta. Primeiro, por que Jesus não poderia ter dito para o ladrão aqui na sexta-feira, Cristo morreu na sexta, restou no domingo, por que Cristo não poderia ter dito para o ladrão na sexta-feira que eles iriam para o paraíso naquele dia logo após a morte? Vamos para a Bíblia primeiro e depois eu vou ler uma tradução diferente para você. João 19, você vai ver que não é um subterfúgio adventista ou coisa parecida, nada disso, é só ir à Bíblia, deixar que a Bíblia se explique. João 19, 31 em diante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isso aqui é muito forte. Por que eles não quebraram as pernas de Jesus? Porque Jesus estava morto. E por que não quebraram as pernas dos dois criminosos? Porque estavam vivos. Quebrava-se as pernas do indivíduo, para não deixar ele ali na cruz pregado, as pernas quebradas, ele não tinha como sair dali debaixo da cruz e ele morreria, obviamente mais rapidamente. Então,
E às vezes o camarada podia durar entre 3 a 7 dias naquelas condições. Então, o criminoso não morreu na sexta-feira, ele ficou vivo. Então, como ele poderia ir em espírito para o céu? Um absurdo. Outro detalhe, no capítulo 20, verso 17, depois, quando Cristo ressuscita domingo de manhã, né? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ué, como que Cristo na sexta iria para o céu, se no domingo de manhã ele disse que não tinha ido? Então, você percebeu? É por isso que a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, uma tradução feita por teólogos católicos, protestantes, traduziu direitinho Lucas 23 e eu tenho muita confiança que um dia Almeida também o faça isso, né? Eu vou mostrar aqui na câmera, vou pedir que o nosso câmera me ajude a mostrar aqui, se for possível, obviamente, se não for, não tem problema. Lucas 23, 43, olha como está nessa Bíblia aqui, ó. A vírgula, como ela está corretamente, por causa desses textos que eu li para você. Aí não vai dar para ver a vírgula direitinho aqui, porque está longe, mas eu vou, ao máximo possível, olha o que diz aqui, ó. Em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, qual é o... Ah, deu para mostrar, olha a vírgula depois do hoje, ó. Aqui, ó. Então, o que o texto quer dizer? Não que Jesus iria para o céu naquele dia, mas ele está dizendo assim, filho, hoje em que eu estou na cruz, nesse dia hoje eu te prometo, você estará comigo no paraíso. Então, aí muda totalmente o sentido. Então, a tradução ecumênica não escolheu essa forma de apresentar o texto à toa. Além desses textos bíblicos, existem estudos, né, na parte grega, do grego bíblico, que mostram realmente que essa é a melhor tradução. Então, não é subterfúgio, é estudar a Bíblia a fundo e percebermos que realmente a tradução correta, mais aproximada, é essa aqui mesmo, né? Ok, professor. Muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas por SMS. O nosso número é 12 981 51 0101. 981 51 0101 ou então pelas redes sociais, Facebook, Twitter e o nosso blog. Eu queria aproveitar hoje e mostrar veio um nosso convidado aqui para ver o programa Na Mira da Verdade, o Marcos Leandro. Vamos ver se a gente consegue mostrar, dá um tchauzinho pra gente aí, Marcão. Vamos ver se ele aparece aí ainda. Isso mesmo. O Marcos, ele um dia desses, ele foi entregar uma pizza na minha casa. A hora que ele me viu, falou, mas eu acompanho o seu programa, queria ver lá como é que é, se é ao vivo mesmo. Eu falei, mas tenho o maior prazer em recebê-lo e hoje ele veio aqui acompanhar o programa. Um abraço a você, Marcos, que nos acompanha aí pela Novo Tempo, viu? Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Muito bem, professor Leandro Quadros, nós temos ainda algumas perguntinhas, o nosso tempo está correndo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria aproveitar e oferecer para o nosso telespectador o nosso presente aqui, que todas as semanas nós oferecemos. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico que você pode ter aí na sua casa gratuitamente, não vai pagar nada. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver a imagem dessa revista lá no blog, você clica nela e você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa, tá bom? É de graça, é um presente, peça agora mesmo. Acesse lá o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. A próxima pergunta, nosso tempinho está correndo, é o seguinte, tem várias perguntas do mesmo assunto, viu, professor? A questão é a seguinte, olha, a Samara, ela escreveu no Facebook o seguinte, eu amo Na Mira da Verdade e li um livro chamado Seita e Heresias, que fala sobre o adventismo, além de outras doutrinas. Amo os adventistas e o sono da alma, mas fiquei pensativa. O autor escreve o seguinte, há vários trechos na Bíblia que enfatizam a continuidade após a morte. Como poderia ser verdade se Moisés e Elias falaram com Jesus no Monte da Transfiguração? E aqueles que morreram em Cristo glorificam a Deus, Apocalipse 9:10. E Jesus diz ao ladrão, é o que nós estamos falando agora. Então a gente está vendo que o assunto vai tomando proporção, né? A gente vai ver e vários falando sobre esse assunto.
Confesso que fiquei confusa, professor. Me ajude. Quando morremos, dormimos mesmo? Ou é um sentido figurado que eles falam na Bíblia? Ou este autor está equivocado? A paz do Senhor, sou espírita kardecista. Ela se agrada com a questão do sono da morte. Mas lendo esses livros, falando sobre seitas e heresias, é dito que os adventistas defendem a mortalidade da alma, né? Sendo Isso. que todos, ou esses textos bíblicos, dá a entender sobre a imortalidade. Como é que fica isso? Minha irmã, primeiramente quero te agradecer por você acompanhar o programa e lhe dizer uma coisa. Eu escrevi uma dissertação de mestrado, que eu estou aí na fase de ajustes, e Deus foi muito bondoso comigo, né? Essa dissertação, ela vai ser transformada futuramente na minha tese doutoral também. E eu abordei muito da literatura apologética brasileira que fala contra o adventismo. Até o título da minha dissertação é Críticas aos Adventistas na Literatura Brasileira. Então, este livro que você mencionou pode ser ou Os Seitas Heresias do pastor Jaziel Guerreiro Martins ou o do pastor Raimundo de Oliveira. Então, eu queria que você me informasse depois qual, e eu vou fazer uma breve resenha crítica sobre o material. Antes, se for do pastor Jaziel, né, educadíssimo pastor, já mantive contatos com ele por e-mail, mesmo discordando de ideias, uma pessoa educadíssima, né? Mas eu posso demonstrar para você, sim, biblicamente, que a interpretação é uma outra. Por exemplo, vamos analisar brevemente por causa do nosso tempo, mas eu vou aguardar o seu e-mail, tá bom? Ou seu contato pelo Facebook para eu saber qual dos dois autores, né, que você leu, e vou fazer uma breve resposta crítica à teoria em si, né, não obviamente aos autores, que são irmãos em Cristo, né? Veja bem, a questão de Moisés, eu vou analisar este aspecto, e Elias. Se nós pararmos para analisar, né, os autores, né, que defendem a imortalidade da alma, eles entram numa contradição da seguinte forma. Eles querem argumentar que ali no Monte da Transfiguração, já que Moisés e Elias apareceram, né, isso significa que foi o Espírito deles que apareceu. Mas quando vamos para o texto bíblico, vemos que não é assim. Por quê? Segundo Reis, capítulo 2. Leia, minha amiga, acho que Vanessa, né? Leia Segundo Reis, capítulo 2. Ali mostra o quê? Elias não morreu. Samara, obrigado, Tito. Samara, segundo Reis diz, Elias não morreu. Ele foi levado vivo para o céu. Então, se ele foi levado vivo, é impossível que o espírito dele tenha aparecido. Foi o Elias mesmo, fisicamente falando, né? E quanto a Moisés, também não foi o espírito, porque Judas 1, verso 9 mostra que ele foi ressuscitado. Então, na verdade, a transfiguração de Jesus e a presença de Moisés e Elias provam indiscutivelmente que só irá para o céu o cristão com o seu corpo glorificado, jamais como um espírito desencarnado. Ok, professor. E essa e muitas outras teríamos ainda para aumentar e dar mais explicações, mas o nosso tempo realmente não nos permite. Nós chegamos ao final do programa e a gente se encontra no próximo programa, quarta-feira, se Deus quiser. Vai ser um prazer. Um abraço, Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pelo carinho. E não se esqueça que aqui na TV Novo Tempo, aqui no programa Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre as suas perguntas, sempre as suas dúvidas vão estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.